Olá, futuros universitários. Meu nome é Jean. Essa daqui é a aula 5 da disciplina de Química, onde a gente vai trabalhar sobre propriedades dos materiais, substâncias químicas, metais e ligas metálicas. Nessa aula, nós iremos iniciar falando sobre as propriedades dos materiais. Inicialmente, é bom deixar claro o conceito de matéria, né? A matéria, a definição de matéria no dicionário é qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. Para a física, a matéria é um agregado de partículas que possuem massa e, em uma definição simples, a matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço. A matéria, ela possui alguns estados físicos, né? Os mais comuns de cair nas provas são sólido, líquido, gasoso e o plasma, mas inicialmente iremos tratar somente os três primeiros estados de matéria, né, o sólido, o líquido e o gasoso, que entre esses estados físicos, a matéria sofre a transformação, né, sofre transformação do sólido para o líquido, a chamada fusão, do líquido para o gasoso, a chamada vaporização, do gasoso para o líquido, a liquefação, do líquido para o sólido, a solidificação, e também existe a transformação do sólido para o gasoso, chamada sublimação, e do gasoso para o sólido, chamada também sublimação ou ressublimação. Essas transformações, elas podem acontecer de uma maneira mais rápida ou mais devagar. Isso depende da pressão, do volume e da temperatura que essa matéria está colocada. Um exemplo fácil de mostrar essas transformações é o uso da panela de pressão. Se você pegar uma certa quantidade de água, colocar em uma panela de pressão e uma outra panela que não seja de pressão com essa mesma quantidade de água, é nítido que a panela de pressão ela irá fazer com que a água evapore de uma maneira mais rápida do que a panela sem ser de pressão. O volume é da mesma maneira. Se você pega duas panelas uma com uma certa quantidade de água e a outra com uma quantidade maior, é nítido que a panela que tem o menor volume, ela vai evaporar aquela água de uma maneira mais rápida do que a outra que possui um maior volume. Do mesmo jeito da temperatura. Se eu pego duas panelas com a mesma quantidade de água e coloco uma em uma boca que tem uma chama pequena e outra em uma boca que tem uma chama maior, aquela da chama pequena demorará mais tempo para evaporar do que a que está na chama maior, né? Então, essas são as interferências externas que essas transformações de matérias podem ocorrer. Também é necessário analisar que essas transformações não se dão instantaneamente. A água colocada em um recipiente de produção de gelo, né, não congela, não se solidifica instantaneamente. Ela demora um certo tempo, né? Então, existe um espaço de tempo onde os estados da matéria coexistem. Quando eu vou colocar água para gelar, né, para transformar em cubos de gelo, ela não solidifica de uma hora para outra instantaneamente. Ela demora. Então, em certo momento, ela fica parte dela sólida e parte dela líquida, ainda se solidificando. A mesma coisa da evaporação da água. A água, quando você vai colocar ela para evaporar, ela não evapora instantaneamente. Ela começa a evaporar, né, a sair aquele gás da água, mas ela ainda tem aquele seu estado líquido. Ou seja, essa transformação não é instantaneamente. Ela tem um certo tempo, não é mesmo? Agora falaremos sobre propriedades dos materiais, né? As propriedades dos materiais são características da matéria, dos materiais, né? Mas formalmente, geralmente vai cair o nome como propriedades, mas são características dos materiais. Elas são divididas entre propriedades gerais e propriedades físicas ou específicas. As propriedades gerais são aquelas propriedades que toda matéria, todos os materiais possuem, né? E as específicas são aquelas as quais o material possui especificamente dele. Pode acontecer de outro material ser semelhante, ter a mesma propriedade, característica, pode.
mas são propriedades mais específicas. Falaremos sobre algumas propriedades gerais. Primeiro tem a inércia. A inércia é a tendência que toda matéria possui de manter o seu estado de movimento ou de repouso. Ou seja, um material, uma cadeira, por exemplo, ela vai permanecer parada até que alguém venha e exerça uma força sobre ela, exerça algum movimento sobre ela. Mas enquanto não existir nenhum tipo de força externa, ela vai permanecer parada. Isso é inércia. É a tendência do material permanecer em movimento ou em repouso, né, sem uma força externa. O volume é o espaço que a matéria ocupa, né? A massa é uma propriedade relacionada à quantidade de matéria, geralmente é dada por gramas, quilogramas, né? A impenetrabilidade, que é uma propriedade que fala que dois materiais eles não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para você colocar uma água dentro de uma garrafa, aquela garrafa está seca, mas é seca ao olho nu, mas ela possui ar dentro daquela garrafa, e para você colocar a água ali dentro, o ar precisa sair, justamente por essa propriedade, que é a impenetrabilidade. Dois componentes, duas matérias não podem permanecer, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A elasticidade, né, que é a capacidade que a matéria possui de voltar à sua forma original, logicamente que tem um ponto crítico, no qual, em determinado ponto crítico, a partir de uma força, esse material não vai tornar, né, não vai voltar ao original, mas uma propriedade dos materiais é essa, de que até certo ponto a matéria consegue retornar à sua forma original. E a divisibilidade. Né? A divisibilidade é uma característica da matéria onde a mesma pode ser dividida inúmeras vezes, mas vai continuar com a mesma composição química. Se eu pego uma barra de ferro e eu corto ela inúmeras vezes, por máximo que eu dividi ela inúmeras vezes, mas cada pedacinho daquele que foi dividido continua sendo ferro, continua tendo a composição de ferro. Se eu pego um pedaço de madeira da mesma maneira, eu posso pegar ela, dividir inúmeras vezes, fazer pequenos cortes inúmeras vezes, mas aqueles cortes, aquela pequena porção que foi cortada, continua tendo a composição química de madeira, né? Então, essa é uma propriedade dos materiais, a divisibilidade. Existem outras, existem inúmeras, na verdade, né? Mas eu trouxe essas as principais para serem comentadas, né? Agora falando um pouco sobre as propriedades físicas. Propriedades físicas são, como eu falei, são propriedades específicas, né? São características específicas, ou seja, cada material, por exemplo, tem sua densidade. Pode acontecer de um outro material ter a mesma densidade, mas é uma característica específica daquele material. Pode acontecer, não é regra, mas pode acontecer, né? Começando agora, né, falamos sobre a densidade. A densidade é uma relação entre massa e a quantidade, que é a quantidade de matéria, né, e o seu volume. Aí nós temos a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, né? Ela é dada justamente por gramas por litro, né? A sua unidade de medida, justamente por ser massa, quantidade de matéria, né, dividida pelo seu volume. Temos o ponto de fusão, que é a temperatura onde a matéria deixa de ser sólida e torna-se líquida, né? Como a gente viu nas mudanças de estados físicos, né? A água, por exemplo, possui um ponto de fusão de 0 graus. Para a água passar do estado líquido para o estado sólido, eu preciso abaixar a minha temperatura até 9 graus Celsius, para que 0 graus Celsius, para que ela congele, para que ela solidifique. Ou, se eu quero fundir ela, eu preciso pegar a água solidificada e elevar até 0, um pouquinho mais de 0 graus Celsius, para que ela comece a fusão, né? Isso é o ponto de fusão. Temos também nas propriedades físicas específicas o ponto de ebulição, que é a temperatura onde a matéria deixa de ser líquida e torna-se gasosa.
Falando novamente, a água possui um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, né, dependendo também da pressão, mas em regra é 100 graus Celsius, que, ou seja, para que eu tenha uma certa quantidade de água, para que ela venha começar a tornar-se líquida, né, venha começar a ebulição, eu preciso chegar até 100 graus Celsius. Lembrando que um ponto importante, a água, novamente, né, ela não vai tornar-se, atingir os 100 graus, ela virou tudo gás. Não, não é assim. Como eu falei, as transformações de estados físicos, eles precisam, né, de um certo tempo, não é instantaneamente. Mas eu atingindo a temperatura de 100 graus, ela vai começar a ebulir, né, a sua ebulição. Temos a solubilidade, que é a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra, né? Pronto. A água, na química, a gente trata muito a água como o solvente universal. Se você colocar uma colher de sal, uma colher de açúcar, a água, ela possui essa propriedade de solubilidade de conseguir o quê? Dissolver o sal, a açúcar e outros componentes, né? Então, essa é uma propriedade específica do material, né? Nesse caso, da água. Temos a tenacidade, né, que é uma característica do material de resistir ao impacto com o outro. Se eu tenho uma janela de vidro e uma pedra, e eu rebolo essa pedra nessa janela de vidro, né, eu jogo essa pedra nessa janela de vidro, o que é que vai quebrar? A janela, né? Ou seja, a minha pedra ela é mais tenaz do que o vidro. A minha pedra ela tem uma capacidade maior, né, de aguentar o impacto, porque ali existia um impacto entre o vidro e a pedra. O vidro não aguentou, a pedra sim, ou seja, ela é mais tenaz do que o vidro. Temos a dureza, que é a capacidade de um material riscar outro, né? Essas duas últimas propriedades, elas são muito fáceis de serem confundidas, né? Então, para o melhor entendimento, a tenacidade é a quantidade de energia que o material vai absorver, né? Que ele vai absorver antes de fraturar, antes de quebrar, fraturar. E a dureza é a resistência a deformações permanentes, né? Hoje, um material extremamente duro é o diamante. O único outro material que consegue riscar um diamante é um outro diamante. Não. Então, como maneira de exemplificar o que foi falado, o que foi dito, eu trouxe duas questões. Uma está aqui, né? Vamos ler. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Então, ele tem um quadro mostrando as 5 combustíveis, né? Que é o butano, o etanol, o metano, o metanol e o octano. E ele pergunta, né? São combustíveis líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Ele dá a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. A temperatura de fusão, como eu falei, é a temperatura necessária para fundir, para que a matéria passe do sólido para o líquido, ou solidificar, do líquido para o sólido. E de ebulição, a passagem do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. Então, eu preciso de saber se em 25 graus, quais são desses 5 combustíveis, eles estão líquidos, né, a 25 graus. Vamos lá, o butano. O butano ele tem temperatura de fusão de menos 135 graus e temperatura de ebulição de menos 0,5 graus. Se a minha temperatura ambiente é de 25 graus, ela passa da temperatura de ebulição do butano. Então, quer dizer que a temperatura ambiente, o butano, ele é gás. Então, já não é mais butano. Vamos lá, o etanol. O etanol ele possui menos 112 graus Celsius de temperatura de fusão e 78 graus Celsius de temperatura de ebulição. A 25 graus Celsius está onde? Ele consegue estar no meio entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Se ele está no meio, quer dizer que a temperatura ambiente é um combustível líquido. Então, o etanol é metano. Agora, o metano ele possui 188, um ponto de fusão de menos 183 graus Celsius e menos 102 de temperatura de ebulição. A 25 graus Celsius, do mesmo jeito do butano, né, ele está em gás, porque 25 graus Celsius passa a temperatura de ebulição dele. Então, o metano não. Até agora, só o etanol.
Agora o metanol. O metanol ele possui menos 98 de temperatura de fusão e 65 de temperatura de ebulição. Então, a 25 graus Celsius está entre a temperatura de fusão e entre a temperatura de ebulição, quer dizer que o metanol é um combustível líquido à temperatura ambiente. E o octano, né, que possui menos 57 de temperatura de fusão e 128 de temperatura de ebulição. Então, novamente, o octano também está líquido na temperatura ambiente, pois os 25 graus Celsius está entre a temperatura de fusão dele e a temperatura de ebulição. Então, nós temos o etanol, o metanol e o octano, que daria aí o quê? A alternativa B, né? Etanol, metanol e octano seria a nossa alternativa correta. Aqui temos o segundo exemplo. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume, né? As densidades desses componentes são dadas na tabela. Então, a densidade da água, que é 1000 gramas por litro, e do álcool, que é 800 gramas por litro. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada um, obtendo. Aí ele coloca a densidade de cada posto, né, de cada medição. E a partir desses dados, o técnico pode concluir que estavam com um combustível adequado somente os postos. Pronto. Como é que eu vou saber isso? Se ele dá a densidade, então, querendo ou não, é preciso calcular a densidade da que está na norma, né? Porque ó, você percebe a questão. Quais são os dados que ele dá? Densidade. A densidade das amostras. Então, o que é que eu preciso calcular? A densidade do álcool hidratado que está dentro das normas. Se eu sei a densidade do álcool que está dentro das normas, por eliminação, eu vou saber aí qual dessas amostras está dentro ou não das normas, né? Então, nós precisamos calcular a densidade. Então, vamos lá. Pela norma, né? A norma fala que eu só posso ter 96% de álcool e 4% de água. Certo? Se eu tenho 1 litro de álcool hidratado, 96% desse litro é 0,96 litros de álcool. E 4% desse litro é 0,04 litros de água. Né? É uma regra de 3 aí, né? Que 96% de 1 litro, 96% de 1000 ml, que 1000 ml é 1 litro, 96% de 1000 ml é 960 ml, que dá 0,96 litros de álcool. E 4% de 1000 ml, que é 1 litro, né, dá 40 ml, que é 0,04 litros de água. Que é justamente o que eu tenho aqui, né, já separado. Para 1 litro de álcool hidratado, eu tenho 0,96 litros de álcool e 0,04 litros de água, né? Vamos agora calcular a densidade do álcool. A densidade do álcool, ele me deu, que é o que? 800 gramas por litro. Eu vou colocar, substituir, né, a densidade, que está aqui, os 800 gramas por litro. A equação eu já dei, que é a densidade igual a massa dividida pelo seu volume, né? Aí eu substituí a densidade. Não tem uma massa, é o que eu procuro, né? E tem um volume que é justamente esse 0,96 litros. Faço a multiplicação, né, de 800 vezes 0,96 litros e obtenho uma massa de 768 gramas. Isso aqui é a massa de álcool. Vamos agora calcular a densidade da água. Mesma coisa, densidade igual a massa dividido pelo volume. Minha densidade, ele dá a densidade da água, né, que é 1000 gramas por litro, igual a massa dividido pelo volume, que novamente está aqui, 0,04 litros. Multiplico 1000 por 0,04 litros,
tem uma massa da água que é igual a 40 gramas. Agora eu vou calcular o quê? A densidade do álcool hidratado. Que a densidade do álcool hidratado é a junção do álcool, né? Os 96% do álcool, com os 4% da água. Então eu preciso calcular a densidade dessa mistura. Eu tenho aqui, né? A densidade do álcool hidratado vai ser igual a massa. Qual é a massa? É os 768 gramas de álcool mais os 40 gramas de água. Somo, que dá 808 gramas, dividido pelo volume. Qual é o volume que eu comecei a analisar? É o quê? É de 1 litro. Então, é 808 gramas, que é a soma das duas massas, dividido para 1 litro, que me dá, né, a densidade de álcool hidratado de 808 gramas por litro. Então, voltando, né, aqui, a gente vai ver o que? As opções. Ó, já vemos aqui que a 5 e a 4 estão dentro, né? Estão dentro das normas. Uma está em 808, está na densidade total, né? E uma está na densidade abaixo. Então, somente esses dois postos estão com os combustíveis nas normas. Aí pergunta, não, mas por que o que está abaixo de 808 é correto e não o que está acima? Porque se voltando aqui, se eu tivesse mais água, eu teria o quê? Uma massa de água maior. Se eu tivesse uma massa de água maior, eu teria o quê? Uma densidade maior. E a densidade limite que a norma dá é essa daqui. Porque o máximo de água que pode ter em 1 litro de álcool é 4%. Que é essa aqui. Essa é a densidade limite máxima. Ou seja, se tiver abaixo, tudo bem, está dentro da norma. Porque a norma não fala o mínimo, ela fala o máximo. Mas se tiver acima, ela está fora da norma, né? Então, a nossa alternativa correta, né, que contém a questão, a amostra 4 e a amostra 5, a alternativa